Dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, sextou! A nossa sexta-feira de hoje é sempre com sextou, né? Sextou com S de sabedoria. Uma sexta-feira abençoada, um final de semana maravilhoso, porque nós estamos com saúde, estamos com vida. Deus nos concede mais uma vez a oportunidade de estarmos com vida aqui. Bom dia, Ju. Bom dia, Emerson. Deixa eu ver aqui. Hoje eu vou tentar fazer algo diferente. Tentar não, hoje eu vou fazer algo diferente. Temos que tirar isso da cabeça. Quem tenta não faz. Hoje eu vou fazer algo diferente. Para você que está aqui no Instagram, você não vai conseguir ver, mas eu vou pedir depois que você entre no YouTube, no nosso YouTube, @atitude de casal, que lá eu vou. Lá você vai conseguir entender melhor o que eu estou dizendo. Nós estamos aqui finalizando a semana do livro de Reis, onde a gente conta ali a história dos reinados, desde o final de Davi, a passagem ali do rei Salomão e posteriormente Salomão à sua morte. Nós temos ali os outros reis que o sucederam, né? Principalmente ali o seu filho, depois do seu filho a sucessão dos outros reis, até a chegada do rei. Isso. Elias ali, a chegada do rei, me falhou aqui a memória. Vamos lá, vamos procurar. Do rei Acabe e Jezebel. Do rei Acabe e Jezebel. Essa passagem aqui, onde a gente vai finalizar a passagem aqui de Elias, ela se dá aqui no começo de Reis 18, onde o rei Acabe e Jezebel se unem. Quem era Acabe? Acabe era um homem impetuoso, um homem, nos dias de hoje, um homem sem personalidade. E daí se juntou com uma pessoa, com uma mulher que ela era, nos dias de hoje, era uma mulher viril. Uma mulher que dominava, ela era dominadora. Acabe um homem sem personalidade, cabeça baixa, Jezebel dominadora, fechou o pacote. Vai dar merda. Vai dar merda. Tudo o contrário. E o que aconteceu? Ela induziu ele a construir estátuas e adorar outros deuses. Israel. E ele acatou as ordens dela e construiu templos, construiu estátuas para adorarem outros deuses. E o profeta Elias, aqui que entra o profeta Elias, uma pessoa sábia, uma pessoa, ele entra aqui nessa parte, que ele vai até o templo e diz, quebra as estátuas e diz: se vocês não retornarem e não adorarem ao Deus, o Senhor Deus, a partir de hoje não cairá uma gota de água até que vocês reconheçam que Deus é Deus. Forte. E no mesmo instante, Acabe se cala, mas Jezebel, dominadora, pede a ele que mande seus soldados e o matem. Matem, porque ela não gostou dele nem daquilo que ele disse. E nem do que ele fez, que ele quebrou as estátuas do templo. E a Bíblia diz que ao sair dali, Elias queria continuar, mas Deus disse a ele: não, Elias, vá para tal caverna e fique lá escondido. Os corvos irão lhe alimentar de manhã e de tarde, e você beberá a água de um riacho que lá tem. Olhe como que Deus é, como que Deus faz as coisas perfeitas e nós não enxergamos. Elias se retira, fica ali alimentado pelos corvos e tomando água daquele riacho. Até que chega o momento que a seca já perdura por todo Israel e Deus diz: Elias, está na hora. Já não havia mais água no lugar onde Elias estava. E Deus diz a Elias para ele ir, e no caminho, que diz que
Deus manda Elias à casa de uma viúva. Diz, vá até a viúva de Serepta, porque ele tinha dado a ordem que a viúva o alimentasse. A viúva o alimenta porque não tinha mais comida, mas ela confia no Senhor. O único alimento que a viúva tinha era o alimento da última refeição. E ela faz um pão para Elias e de repente a vasilha se enche de farinha e azeite. Olhe a fé daquela pessoa. Sabia que ia morrer, mas confiou. Confiou na palavra. E aqui para frente, para não se delongar muito, o nosso tempo hoje vai estourar um pouco, porque senão não consigo terminar a história de Elias. E Elias vai até, depois de muito tempo, Elias se deixa encontrar pelo rei Acabe. Elias se deixa encontrar e propõe um desafio. Propõe um desafio ao rei. Vamos oferecer um holocausto no Monte Carmelo e lá reúna seu povo de Israel e eu reunirei meu povo. E lá nós faremos um holocausto e o Deus que vier fogo do céu será o Senhor, será o Deus. Acabe aceitou porque saberia, na visão de Acabe, os seus senhores lá iriam fazer aquilo com facilidade e ele depois o mataria. Então reuniram-se naquele monte, meus amigos. Gente, eu fico todo arrepiado quando eu falo essa passagem, porque é uma coisa... Eu vou mostrar para vocês no YouTube. Para quem está no YouTube aqui já está vendo. Para quem está no Instagram ainda não está vendo. Mas eu vou mostrar como é fácil entender a Bíblia, como é fácil entender as coisas com uma nova percepção, com uma nova visão. Porque muitas vezes nós vemos as coisas como se fosse bicho de outro mundo, um bicho de 7 cabeças. Mas se eu perguntasse para você hoje, aqui no Instagram, aqui no YouTube, se você sabia da história de Acabe e Jezebel e o profeta Elias, você saberia descrever para mim essa história? Você que está aqui no Instagram, comente para mim. Você saberia? Se eu perguntasse, você sabe da história de Acabe, do rei Acabe, da rainha Jezebel e o profeta Elias, você saberia me responder? Você que está aqui, comente. Mas eu vou trazer uma nova visão para você entender melhor como estudar a Bíblia. E você que está no YouTube aqui vai saber. Tá bom? E daí foram esse povo todo, aquele monte de gente para o Monte Carmelo. Não saberia não, Joilton? Mas você vai saber depois no YouTube certinho, hein? E foram para o monte orar. E lá prepararam o holocausto, o sacrifício, os profetas de Baal, dos reis, do rei Baal, do Senhor, do Deus Baal, fizeram ali um holocausto, um sacrifício e começaram a chamar o Deus dele, chamava o Deus dele e faziam ali em transe, se cortavam. E isso a Bíblia diz que eles começaram ao amanhecer a chamar o Deus Baal. E já se perdurava ali pelo meio-dia e eles já cansados, chamando Deus. Elias começa a fazer como eu e você, se fosse nos dias de hoje. Elias se volta aqui para o canto, começa a dar risada. E aqui diz que Elias zomba deles, fala, olha, talvez esse Deus de vocês esteja no banheiro, talvez ele foi viajar, gritem mais alto para ver se acorda ele. E eles olhavam para Elias e começavam a pular e orar e gritar e nada. E chegou a vez de Elias. Elias vai, refaz o altar que estava todo derrubado por causa daquele vulco-vulco deles. Refazem o altar, manda que joguem água, faz um caminho em volta do altar e joguem água durante o resto. Pense em você, mais de 3 anos de seca, o pouco de água que ainda restava, Elias manda que jogue sobre o altar para que molhe a lenha e fique ali molhado o chão. Aquilo era um afronto. E Elias se prostra diante do altar e começa a orar a Deus. E de repente,
o céu começa a se abrir e aquilo desce uma língua de fogo e consome todo o altar. Todo o altar. E ali o povo viu, todos que estavam ali, viram diante dos seus próprios olhos o poder de Deus. E todos, aqui diz que todos se prostram por terra, com o rosto em terra, e começam a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então eu vou soltar aqui no YouTube. Eu peço a você, eu vou desligar o Instagram aqui agora. Se você quer ver o final dessa história, se você quer entender por que eu estou dizendo que é fácil, eu vou soltar aqui a música, mas eu tenho um delay porque eu tenho que fazer a edição e jogar para o YouTube. Mas eu convoco você, tá? Eu intimo você a daqui a 15 minutos entrar no YouTube. Eu vou postar o vídeo nas redes também e você vai entender o que eu estou falando e como você vai ter uma nova percepção de como estudar a Bíblia, de como entender melhor as coisas de Deus. Mas eu acredito. O Jailton disse que não sabe, a Ju disse que não sabe, o Emerson sabe. Mas vocês sabem, só não tinham feito a ligação. Depois que vocês assistirem o vídeo, eu quero que vocês me comentem: olha, realmente eu já sabia da história, mas não me atentava. Vocês sabem até decor. Muitos sabem decor essa passagem de Acabe, Jezebel e Elias. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente final de semana. Que o bom Deus assim nos abençoe. E daqui a 10 minutinhos, YouTube, para vocês verem o final dessa história. Amém? Fiquem todos com Deus. Terminando aqui no Instagram e voltando aqui para o YouTube. E aqui, agora eu vou soltar aqui o vídeo e vou deixar tocando para vocês entenderem que vocês já sabiam dessa história da Bíblia. Nós, os seres humanos, nós temos a obrigação de ler. Isso aqui não é... Eu não vou ler isso aqui eu vou ler hoje, amanhã eu não vou ler, não. Isso aqui é o manual da vida, isso aqui é o alimento. Assim como você toma café, almoça e janta, isso aqui é alimento, alimento vivo. E muitas vezes você se alimenta disso aqui sem saber. Por isso, quando eu perguntei para você, você sabe a história do rei Acabe, Jezebel e Elias? Muitos vão dizer que não. Mas após ouvir essa música, esse clipe, vocês vão entender por quê. Tá bom? Fiquem com esse clipe, essa música, porque quando você ouve essa música, você está lendo essa passagem bíblica aqui de 1 Reis. Fique comigo. Já pedindo, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Vamos fazer esse movimento, @atitude de casal, um movimento gigantesco de pessoas que realmente têm um propósito com Deus. Amém?